Chamamos agora o senhor Antônio Goto, assessor de gabinete na Secretaria da Agricultura de São Paulo, para apresentar o case Geotecnologias e Cadastro Ambiental Rural, Inteligência Territorial e Inovação para São Paulo. Obrigado, Antônio. Então, no nosso bate-papo aqui, eu vou tentar trazer o atual estágio em São Paulo do CAR, a integração com as ferramentas do ArcGIS. Vamos passar um pouco sobre como é que nós conseguimos hoje apoiar o produtor rural, porque uma das coisas que o nosso secretário, Guilherme Piá, ele traz muito para nós é a necessidade de nós implementarmos ações que sejam efetivas para o produtor rural. E não somente nós temos uma secretaria burocrática, nós temos que ter uma secretaria que entrega. Né? O secretário usa muito essa palavra, eu brinco com ele, né? De cada 10 palavras, 11 é entrega, 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 entrega. E aí você acaba sendo realmente, por assim dizer, contaminado com essa vontade de entregar. E aí eu me vejo hoje partindo de um cara acostumado ao caso concreto e passando para o caso efetivo, que seria a implementação de uma política pública, e você vê o quanto essa ferramenta ela é útil para o produtor rural. Falar um pouquinho sobre a nossa evolução de normas, leis e sistemas. Não tem como não passar em leis e sistemas, né? Por mais que a gente tente, é o que a gente também gosta de estudar. Né? Então, hoje, quais foram as medidas que eu me defrontei e que eu achei importante a gente conversar aqui, e como que a tecnologia fez como que São Paulo, desde 2023, quintuplicasse o volume de validações do CAR. Como é que nós fizemos isso? Qual que foi o caminho que nós utilizamos? Né? O pessoal da área privada gosta muito de usar os termos em inglês, né? Aí eu já copiei um. Roadmap. Qual que foi o caminho que nós fizemos, a estrada que traçamos para chegar num ponto? Nós temos hoje uma atuação intersetorial. Né? Por quê? O que ocorre? A Secretaria da Agricultura de São Paulo ela tem uma particularidade. Somando, eu não sei se ainda está devidamente implementado, mas São Paulo é a única secretaria de agricultura que faz o CAR. Em todos os estados do Brasil, ele fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente. E assim começou em São Paulo. Começou em 2013, quando começa essa atividade do CAR, começou na Secretaria do Meio Ambiente. Em 2019, por intermédio de decreto do governador, ele passa essa atribuição para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e ela recebe sem ainda ter toda a expertise que o meio ambiente tinha. Nós recebemos alguns técnicos que estão conosco até hoje, inclusive eu tive com eles em registro para dar uma palestra sobre fluxo processual, anteontem eu estava lá com eles, e é uma equipe extremamente qualificada, dedicada, que nos assessora com grande primazia. Nós temos hoje, São Paulo, ele tem seu próprio sistema, em que pese nós tenhamos o sistema no governo federal, que é bom, que é eficaz, que é efetivo. São Paulo optou por, com base nesse sistema, desenvolver o próprio SICAR-SP, que é um sistema hoje que ele é referência. Muitos estados nos buscam para verificar qual que foram as medidas que nós implementamos e como é que nós fizemos para desenvolver um sistema próprio. Atuação em grande escala, né? Hoje nós conseguimos atuar tanto com os usuários menores, quanto com as grandes propriedades, na mesma velocidade. E isso a gente só consegue com tecnologia. E, como resultante disso tudo, dessa efetividade, eu aponto que nós tínhamos um cenário complexo e que, sem a tecnologia, nós iríamos não conseguir chegar onde chegamos, e também considerando a complexidade normativa. Quando eu cheguei para começar a trabalhar, o que eu fiz? Eu falei, vou montar o famoso Vademecum do CAR. Falei, eu preciso ler todas as normas que se relacionam ao CAR. Eu falei, bom, tinha lido um livrinho desse tamanho, eu falei, deve ser pouca coisa. Eu descobri que são 56 normas, desde portarias, resoluções, decretos, o próprio Código Florestal, e tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual. Então, no Brasil, hoje, inclusive, eu tive uma apresentação no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu estava conversando isso com o corregedor, eu falei, o emaranhado normativo que nós temos hoje é uma das grandes dificuldades de você conseguir implementar
a regularização ambiental numa velocidade maior. Não que não tenha que se ter proteção ao meio ambiente, tem que se ter a proteção ao meio ambiente, só que nós temos que buscar entender quais são os gargalos normativos que nem fazem com que a propriedade rural tenha uma maior produtividade e nem fazem com que o meio ambiente seja protegido. Bom, trouxe alguns números, né? Nós temos o nosso BI no site da Secretaria da Agricultura, aos colegas que quiserem visitar, é atualizado todo mês, o nosso BI, que é acompanhado tanto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, quanto o Ministério Público Federal. Então, os dois números que eu achei mais importante trazer para vocês é que nós temos hoje 437 mil cadastros ativos em São Paulo, dos quais 185 mil já foram validados. Lembrando que nossa meta, né, é encerrar esse ano agora com 200 mil CARs devidamente validados. Mas, Gotô, o CAR validado acabou a atividade da Secretaria? Muito pelo contrário. E é por isso que eu defendo que o CAR é o futuro da propriedade rural. Porque todas as vezes em que houver qualquer tipo de ação sobre a reserva legal, sobre a área de preservação permanente, eu vou ter que alterar o meu CAR. Então, não se trata tão somente de um cadastro. E eu até digo que o nome jurídico que foi dado, foi cadastro, eu achei que ele não foi efetivo. Porque a ideia da palavra cadastro nos traz, nos remonta na cabeça uma ideia de simplesmente o quê? Eu lancei umas informações e acabou a minha atividade. Muito pelo contrário. Eu lancei as informações e começou a minha atividade. E é por isso desse nome que eu entendo que deve ser outra coisa. Não tenho ideia ainda, mas se tiver um dia eu vou propor. Bom, trouxe uma frase do secretário, né? O secretário Guilherme Piai é um grande entusiasta do CAR, e toda semana ele fica nos cobrando os números e tudo, e que ele diz o seguinte: São Paulo mantém a sua base produtiva em paralelo a um elevado índice de regularização ambiental. É um exemplo real de que é possível conciliar eficiência econômica, segurança jurídica e compromisso ambiental. Nesse caso, nós trabalhamos muito com essa questão da segurança jurídica, para que o produtor rural, com base no CAR, ele consiga obter documentação necessária para se manifestar em face de outros órgãos de controle, que mais na frente eu vou contar alguns casos que eu estou me manifestando. Bom, essa aqui é um pequeno desenho da nossa teia dos órgãos que nós nos relacionamos. A Secretaria ela se relaciona com o SICAR Federal, que tem 3 ministérios, que cada um tem uma atribuição em relação a ele. MGI, Ministério do Meio Ambiente e Ministério de Agricultura e Pecuária. Então, para os senhores verem que realmente é necessário simplificar o processo. É necessário que a tecnologia ela nos apoie para que a gente consiga ter uma maior efetividade. Em São Paulo, eu converso com a Secretaria do Meio Ambiente. Eu converso com a Secretaria de Economia, que no caso seria a nossa Fazenda, que é para quem eu peço dinheiro para fazer o quê? Para implementar as funcionalidades. Então, todos eles, o tempo inteiro, eu tenho que ficar justificando todas as ações que eu estou tomando. Paralelo a isso, eu trabalho com cartórios. Poxa, Goto, mas o que o CAR tem a ver com cartório? E aí vem um case muito interessante. Nós tínhamos um provimento do Tribunal de Justiça, que foi uma vitória da nossa equipe agora, que dizia o seguinte: você, produtor rural, só vai conseguir realizar qualquer tipo de desmembramento, de transferência de propriedade, se a reserva legal estiver validada no seu CAR. A Corregedoria do Estado baixou esse provimento. E o que aconteceu? O produtor rural, precisando transacionar a sua própria propriedade, ele não conseguia mais fazer, se ele não tivesse com o CAR dele validado. E olha o tamanho do imbróglio administrativo que veio para a Secretaria. Depois de 8 meses, elaborando documentos, fazendo reuniões, nós conseguimos explicar para eles que é o seguinte: o CAR estando validado naquele momento, nada mais é do que uma fotografia. O importante é o CAR estar escrito e estar sendo acompanhado. E aí que entra a tecnologia. Porque hoje o produtor rural ele consegue emitir as suas certidões dentro da plataforma do SICAR. E nós conseguimos alterar esse provimento, e foi muito bom para o produtor rural, porque a propriedade dele é a empresa dele. Então não há por que você bloquear essa propriedade. Bom, continuando aqui, já tivemos um overview sobre a atuação da Secretaria.
E quais são os nossos principais desafios? Eu achei importante nós trazermos um antes e um depois. Nós tínhamos uma fragmentação de dados e dificuldade de integração. Quando veio para a Secretaria de Agricultura todo esse sistema, todo esse banco de dados, nós tínhamos informações que não se encontravam. Por isso que a Secretaria resolveu desenvolver a sua própria plataforma. Lentidão nos processos de análise. Hoje nós temos uma capilaridade muito bacana na análise. Por quê? Nós temos uma área de extensão rural no estado de São Paulo, que são aproximadamente 400 a 500 servidores que atuam nas casas de agricultura e nossos escritórios de desenvolvimento regional. Esse pessoal foi capacitado via online para que eles mesmos conseguissem analisar os CARs e fazer a inscrição do CAR. Porque qual que foi a nossa ideia? Falou, vamos tentar fazer um sistema que seja de fácil assimilação, de fácil análise. E aí que eu até conversava com o Cláudio no almoço. Ao final de uma análise, o nosso técnico ele tem uma espécie de um laudo, que com esse laudo ele consegue já fazer a prova para o produtor rural de que a reserva legal dele está correta, incorreta, que se a APP dele deve de ser preservada, quanto que ele tem que recompor, tudo dentro do próprio sistema, utilizando a tecnologia do ArcGIS. No passado, para que isso fosse feito, era necessário o extensionista comparecer à propriedade, ele mesmo fazer o laudo fotográfico, ele mesmo realizar as medidas. Muitas das vezes o produtor rural ele não tinha aquela certidão de matrícula que dispõe o tamanho da propriedade. Então era toda uma dificuldade, coisa que nós geramos a facilidade com a utilização da tecnologia. Transparência de informação cadastrada e analisada. Por que eu digo isso? Transparência, integridade, os senhores sabem hoje, é um dos pilares de qualquer atuação pública. Nós somos cobrados o tempo inteiro sobre transparência e isonomia. E eu recebo questionamentos, às vezes, seja de órgão de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, dizendo, vocês têm preferência nas análises? Vocês escolhem, por assim dizer, determinados proprietários para fazer as análises? Não. Porque o nosso sistema ele sorteia, como se fosse um cartório de um fórum, ele sorteia as análises e vai distribuindo para os técnicos da região de forma isonômica. Com isso, eu quebrei qualquer tipo de alegação de favorecimento, e assim eu favoreci lá o artigo 37 da Constituição, falando sobre a isonomia. Bom, dentro das nossas possibilidades de solução, nós trouxemos a adoção da ArcGIS, aqui em cima eu já falei, e o papel dessa parceria com o pessoal da ESRI, para que nós consigamos fazer o quê? Transformar a nossa secretaria cada vez numa área digital. E isso também é uma atuação muito forte, tanto do governador, Tarcísio, que sempre fala sobre essa necessidade de nós implementarmos tecnologia. Uma vez até estava numa reunião com ele no Palácio, e eu estava tentando explicar a dificuldade, o fluxo todo de uma análise. Porque não se trata tão somente de verificar um cara crachá. Se trata, às vezes, de eu ter um projeto de recuperação, se trata de firmar um termo de compromisso, se trata de eu ter um acompanhamento desse termo de compromisso, e daqui a pouco nós vamos entrar nos módulos de monitoramento que foram desenvolvidos. Então, dentro de todo esse contexto, mais uma vez, o nome cadastro não é feliz. Deveria de ser procedimento de regularização ambiental rural, alguma coisa nesse sentido. E, por fim, nós estamos tentando sempre aprimorar o SICAR. Né, em que pese eu faça muito essa área mais política, de gestão e de parte jurídica, eu acompanho os técnicos. Né, o nosso maior recordista de análise senta na mesa do lado. Então, todas as vezes eu falo, abre esse CAR para mim, faz análise para eu ver. E isso faz com que eu entenda essa ferramenta e entenda quais são as oportunidades que nós temos para melhorar. Bom, quais são as funcionalidades que nós temos hoje? Né? São diversas, mas nós tentamos trazer aqui as principais. Hoje nós temos, atualmente, a inscrição ela ainda é offline, ou seja, o proprietário rural ele baixa um módulo. Nós estamos trabalhando agora para implementar o CAR online, que vai ser feito sem que precise baixar qualquer tipo de arquivo, e conforme as informações sejam inseridas, automaticamente elas já vão tanto para o nosso sistema quanto para o sistema federal. Então, é uma inovação que nós estamos querendo inaugurar ali para... Se o Papai do Céu nos ajudar, que eu sei que vai para novembro,
E nós temos também a ferramenta de análise dinamizada. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que, sem a tecnologia, não seria possível de ser feita. Principalmente nas propriedades de até 4 módulos fiscais, que são aquelas propriedades menores, que correspondem, por incrível que pareça, a 85% de todas as propriedades do Estado de São Paulo, todas elas são passíveis de passar pela análise dinamizada. Por semana, nós estamos conseguindo passar. É óbvio que existem questões sistêmicas, questões, às vezes, o sistema cai. Até agora mesmo, eu estava fazendo um Pix no Banco do Brasil, caiu o sistema do Banco do Brasil, eu falei, não é só o meu que cai. Cai de todo mundo. Se o Banco do Brasil cai, o meu também cai. Então, às vezes, nós temos problemas sistêmicos, mas, semanalmente, nós conseguimos fazer na ordem de 1.000 a 2.000 análises dinamizadas. E nós queremos manter esse volume para chegar às 200.000 validações até dezembro desse ano. Aos usuários internos, que são as nossas equipes de análise, eles têm uma espécie de um front, né, em que eles conseguem realizar as análises deles, comparando todas as áreas vetorizadas que foram lançadas pelos produtores rurais. Logo no começo do nosso bate-papo, eu disse que um dos nossos vetores, um dos nossos princípios, é trabalhar com facilidade. Por quê? Porque não são todos os produtores rurais que têm acesso a consultores ambientais. Então, agora eu vou usar uma palavra da moda, nada melhor do que uma plataforma intuitiva. Uma plataforma que seja de fácil manejo e depois de fácil correção. Porque, em que pese, às vezes, passe na análise dinamizada, ela dá um retorno para o produtor rural. Fala, olha, o seu retorno é esse aqui. Ele pode não concordar. E aí é acionado um técnico, um ser humano, que vai verificar se está correto ou se não está correto. E, inclusive, agora, como todo bom operador de direito, eu criei o grau de recurso. Então, nós nomeamos os técnicos mais eficientes, os mais antigos, que vão ser uma espécie de um colegiado, que quando o produtor rural ele não concordou, ele vai subir para esse colegiado, e esse colegiado vai deliberar se aquela análise está correta ou não. Por que isso? Para trazer segurança jurídica. Porque essas nossas análises, principalmente em São Paulo, e os outros estados, conforme forem avançando, vocês vão ver que tanto o Poder Judiciário, quanto o Ministério Público, principalmente, eles vão começar cada vez mais a demandar como se fôssemos espécie de equipes de perícia. Porque eles não têm esse material, não têm esse pessoal humano. Eu sei porque eu estive lá dentro. Muitas das vezes você se depara com uma demanda que você não faz nem ideia do que está sendo tratado ali. Então, se você tem um órgão que consegue te apoiar, consegue te dar um relatório efetivo, você consegue prestar um bom serviço público. E essa é a nossa ideia, com essas interfaces. Nós temos também os gerentes operacionais, que a gente chama de GO, que são os gestores das regionais. Eles conseguem fazer um acompanhamento de quantas análises cada técnico está fazendo. Eles conseguem puxar para eles uma análise que seja mais difícil. Então, isso acontece bastante, principalmente nos processos judicializados. Como eu disse, são mais de 5.000, em diferentes momentos processuais. E dentro desses processos judicializados, às vezes, realmente tem análises que, inclusive, saem do sistema. Por quê? Porque o Brasil ele é muito famoso por ter muita, digamos assim, muita segurança jurídica na sua atuação. Então, cada tribunal tem um entendimento diferente. Não adianta fazer essa cara. É assim mesmo. E o que ocorre? São Paulo decide diferente de Brasília. Então, o produtor rural, às vezes, ele tem uma decisão em São Paulo que chega em Brasília e ela muda, só que não está no meu sistema. Nessa hora, o elemento humano, ele encaminha para nós essa diferença de decisão e nós produzimos uma espécie de um parecer. E esse parecer volta para o pessoal da secretaria e a secretaria faz análise com base nesse parecer, dando a segurança jurídica para o nosso técnico, para que ele entenda o que ele está decidindo, e também que o produtor rural tenha uma decisão judicial que seja exatamente o que está escrito nos autos. Então, nós temos essa preocupação também por lá. Aqui nós trouxemos um exemplo de como são feitas as demarcações das áreas de vegetação nativa. Então, vocês vejam que isso daqui é uma demarcação. Essa demarcação foi feita justamente com a finalidade de demonstrar que isso é um produtor rural que está fazendo. Dá para ele fazer.
É óbvio que às vezes saem sobreposições, até um colega falou sobre a questão da sobreposição, e nós também temos esse problema em São Paulo, principalmente no Vale do Ribeira, e nós temos, às vezes, uma área só, ela tem mais de 80 CARs em cima dela mesmo. Mas aí são outras questões. Com o tempo, nós vamos achar uma solução para isso. Bom, as funcionalidades, nós temos a central do produtor, que o produtor ele se relaciona direto com a plataforma, né? E isso é muito bacana, porque ele tem um espaço para ele escrever a dúvida dele, para ele escrever o requerimento, e tem um espaço para o técnico responder, sem que ele precise fisicamente ir até a Casa da Agricultura, sem que ele precise perder um tempo do dia dele para se deslocar. Essa é uma ferramenta que vem sendo bastante elogiada, né? Aqui nós vamos falar também a questão dos usuários, porque eu quero trazer o seguinte, que o CAR e a TI hoje, nós trabalhamos em conjunto. Nós temos a Prodesp conosco, nós temos a TI da Secretaria, nós temos a imagem, nós temos todo esse back por trás de todas essas ideias que nós temos. E aí que é o importante, de você trabalhar integrado com o pessoal de informática e trabalhar com cronograma de execução. Por que eu digo cronograma de execução e cultura de inovação? Porque a ideia é que todos esses módulos que nós temos hoje atuando dentro do SICAR São Paulo, que eles sejam cada vez mais aumentados. E aí, segunda quinzena de novembro agora, nós estamos já para inaugurar o nosso módulo de desastres naturais, que é um módulo, o que ocorreu? Todo mundo sabe que ano passado pegou fogo em São Paulo inteiro. Nós tivemos uma questão de incêndio muito forte em São Paulo, e nós observamos que o setor do agro estava sendo demandado. E qual que foi a solução que a Secretaria apresentou? Falei, eu quero um módulo em que o produtor rural ele consiga cadastrar a área que foi objeto de incêndio, que eu vou gerar um projeto de recuperação para ele, que eu vou assinar um termo de compromisso com ele, com o prazo que ele vai fazer, como ele vai fazer, tudo dentro da minha plataforma. E se o Ministério Público aceitar, ele vai homologar como inquérito civil. Se a Secretaria do Meio Ambiente aceitar, ela vai homologar o nosso TAC aqui. E, por incrível que pareça, a região de Ribeirão Preto, existe hoje um parecer vinculativo da PGE São Paulo, em que está sendo aceita o nosso trabalho, então isso agora vai ser expandido para o estado inteiro, para fazer com que seja recuperada a área degradada e que o produtor rural não seja, digamos, sancionado. Qual que são nossos horizontes próximos, né? Trabalhar sempre essa questão de governança digital, proteção de dados. Eu sou bem chato com essa matéria, né? Lei de acesso à informação, LGPD, nós temos vários pareceres sobre essas questões, para quem que eu forneço dado, para quem que eu não forneço dado. Nós trabalhamos bastante com essa matéria lá. Segurança da informação, aí entre o pessoal nosso da TI, né? E a nossa visão de futuro é a utilização da inteligência artificial, né, a machine learning e análise preditiva. Você estava até conversando com um colega aqui na hora do almoço também sobre a questão da inteligência artificial dentro da nossa operação do CAR. E surgiram vários insights que, com certeza, pode ser que gerem vários módulos, contanto que tenhamos orçamento, para o nosso futuro. Aprendizagens, quais foram as nossas barreiras superadas? Nós superamos, no meu humilde ver, nesse 1 ano e meio que eu estou trabalhando nessa matéria, nós superamos a necessidade de montar uma esteira de produção, que é o que eu sempre quis implementar no CAR, que é ter uma previsibilidade de poder falar para o governador, eu vou virar o ano com X mil análises feitas, eu vou poder falar para o Ministério Público, nós estamos recuperando X mil hectares de área degradada, para que a gente consiga ter um agro cada vez mais sustentável, que respeite o meio ambiente, porque isso é muito importante, se discute muito isso, e também vou buscar integrar o CAR com o Crédito Rural Verde, bioeconomia e política ambiental. Por quê? Hoje já os bancos eles oferecem redução de taxa de juros para as propriedades que têm o CAR regularizado. No futuro, as exportações, vai ser necessário ter o CAR regularizado. Esse é o nosso futuro e a gente vai entregar isso. Então, no mais, pessoal, eu estourei só um pouquinho meu tempo, mas, de toda forma, eu agradeço por demais a atenção de todos, me colocando sempre à disposição e que nós tenhamos aí um bom final de dia.